Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu estou aqui para falar sobre mais um assunto, coisa rápida, em relação a uns pontos no qual a igreja está deixando a desejar, muitas vezes negligenciando esses pontos. Eu venho passar aqui 7 desses pontos, não que há somente eles e nem que todo mundo faz isso, mas existem igrejas para igrejas, né? Tem igrejas que têm uns pontos positivos, outros negativos, ninguém é perfeito. Mas estou aqui para passar para que venhamos a ter a consciência e melhorar as nossas atitudes como cristão, melhorar as atitudes espirituais também. Vamos começar aqui. Dos 7 pontos, o primeiro não está em ordem de relevância ou de maior para menor, nem nada do tipo. E falando de maior para menor, o primeiro ponto, o maior servirá o menor. Eu vou falando os pontos e passando o versículo em relação referente a esse ponto. Lucas 22, do 25 ao 26 diz assim: Os reis deste mundo têm poder sobre o povo, e os governadores são chamados de amigo do povo. Mas entre vocês não se pode ser assim. Pelo contrário, o mais importante deve ser como o menos importante, e o que manda deve ser como o que é mandado. Aqui Jesus falando sobre entre o maior e o menor, né, quem é de quem não é, que na verdade no reino de Deus é invertido, né, essas coisas são invertidas. Se você quer ser o maior, você tem que se fazer como o menor. Se você quer ser o que quer ser servido, então você tem que servir. Entendeu? Você tem que mostrar, dar exemplo e ter essa humildade de agir dessa forma, que se você realmente é o maior, como você acha, que está numa patente alta, algo do tipo, você precisa entender que você tem que servir mais do que aquele que é o menor. O menor tem que ser servido por você. Isso é uma coisa muito difícil, mas Jesus veio realmente para confrontar mesmo, para mudar, para tirar esse orgulho, soberba, essa vaidade dos corações. E precisamos aprender isso. Então esse é um primeiro ponto dos 7 que eu venho falar para vocês sobre que a igreja negligencia. Muitas vezes ela já que é maior, então é servido, né? Você vê em igrejas aí pastores sendo servidos, pastores parecendo ser donos de empresa, CEO, né? Essas coisas, sendo que na verdade, já que são pastores, já que são líderes de igreja, tinham que servir, eles que tinham que muito mais servir, entendeu? E muitas vezes algumas igrejas negligenciam esse ponto aqui: o maior servirá ao menor. 2. Membros fracos e desonrosos. A Bíblia fala muito sobre isso para a igreja. Vamos lá em 1 Coríntios 12, do 22 ao 24. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias, e aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra, e as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial, que as outras mais bonitas não precisam, né? Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Por que Deus ele fez desse jeito? Por questões de não ter desigualdade, né? Melhor dizendo a palavra, não ter desequidade, né? Não sei se existe a palavra, mas é ser equivalente, né? Equidade, certo? Porque muitas vezes nós estamos assim, parece que nós vemos líderes que já são honrados, que falam, nossa, o cara, né, dá um trabalho duro, se esforça, porque ser líder é difícil, ser pastor é difícil, né? Fazer a obra de Deus na questão de liderança é difícil, então por isso vamos honrar ele, tudo, amém. Jesus ele fala sobre isso, né? Dê honra a quem tem honra. Mas nós devemos entender que aquele que parece ser menos honroso, segundo a palavra aqui em 1 Coríntios 12, 22 a 24, diz para que venhamos a dar honras a esse que tem menos honra. Para quê? Para que venha a ter mais honra. Aquele que, na continuação desse contexto, ele diz que aquele que já tem honra não precisa ter honra, porque ele já tem. Agora o que precisa é o que não tem, entendeu? Aqueles vasos que parecem mais honrosos, né, que chamam mais atenção, são mais destaque, não precisam ter mais honras e destaque. Eles já têm isso por si só. Eles não necessitam desse cuidado especial, e sim aqueles que são menos honrosos, que estão ali, normalmente são os que a igreja não vê,
A igreja não liga, a igreja não nota, tá nem aí, deixa de lado. Mas em questão dos outros que são mais notados, as pessoas vão lá e dão mais ênfase ainda. Não, tem que dar mais ênfase para quem não é notado. Entende? Esse é o segundo ponto. Vamos para o terceiro ponto, acepção de pessoas. Esse aqui muitas igrejas fazem isso, que não deveria mais fazer no pleno século XXI, na era da informação que nós temos, mas ser humano é ser humano, né? Somos falhos pecadores. Vamos lá, Tiago 2,9 diz assim: mas, se fazerem acepção de pessoas, cometem pecado, e são condenados pela lei como transgressores. Aqui eu não tenho muito o que falar, né? Acepção de pessoas, a chamada panelinha, a chamada os mais próximos. Jesus tinha os mais próximos, porém ele não fazia acepção de pessoas. Ele cuidava de todos por igual, porém ele tinha Pedro, Tiago e João mais próximo, e dentre eles João mais próximo ainda, mas ele não professava com a boca isso. Né? No exemplo, João falava aquele qual Jesus amava e tal, mas você ouviu alguma vez nas escrituras mostrando que Jesus falou que ele amava mais do que todos? Não, porque ele não fazia acepção de pessoas. Por mais que ele tinha mais um achego, mais proximidade, ele também tinha proximidade com todos os outros, né? E assim até mesmo com a multidão. É claro, né? É muita gente, então não tinha como dar o seu tempo tanto para as pessoas, mas era um pouquinho para cada um ali, segundo as suas necessidades, e é assim que devemos ser também, não fazer acepção de pessoas, principalmente aquelas que estão mais ali, né, que essa aqui é a consequência do membros fracos e desonrosos, e sobre o maior servir o menor, é não fazer acepção de pessoas, certo? Vamos para o terceiro ponto, para o quarto, né? Quarto ponto, discipulado. Discipulado é uma coisa que está faltando muito nas igrejas de hoje em dia que eu estou vendo. Não só um tema, mas como uma obra difícil de fazer, porque discipulado não é só você ir lá e a pessoa recebeu Jesus e está tudo muito bem, legal, fiz um discípulo para Jesus e tal. Não, discipulado é você discipular, é você estar lado a lado com a pessoa. Se a pessoa está precisando de ajuda, ver como que ela está no dia a dia, se está fraca na fé, se está desistindo ou não. E isso é difícil. Por isso que muita gente não faz, mas é importante. Faz parte de um dos braços do Evangelho. Sem ele, a igreja fica fraca. E vamos pegar o versículo aqui, Mateus 28,19, diz assim: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí eles olhando esse versículo, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Pronto. Então, quer dizer, se eu fiz um discípulo aqui, fui lá, convenci a pessoa do pecado, né? O Espírito Santo convenceu, mas através de mim. E a pessoa foi batizada, recebeu Jesus, foi batizada, ele tudo pronto, fiz um discípulo, já era. Tirou a responsabilidade toda. Não, a pessoa ainda é fraca na fé, precisa criar raízes. Então precisa haver um discipulado. E discipulado não é só ensino, não é só uma EBD, não é só culto de doutrina, ou seja lá o que for, né? Estudo bíblico. Não, mas é estar lado a lado, teste a teste com a pessoa, vendo se está tudo bem, pegando pela mão, fazendo caminhar igual um bebê. Um bebê você não deixa largado ali. Pronto, o bebê nasceu, toma, nasceu, deixa lá. Não, se um novo na fé nasceu, você não vai deixar de lado, você vai cuidar, vai pegar no colo, vai ajudar, vai alimentar, até ele ir crescendo e criando estruturas. Amém? Vamos para o quinto ponto, evangelismo, que também está muito em falta nas igrejas. Ainda mais hoje em dia parece que o amor de mundo se esfriando, a igreja ficando morna. O evangelismo nada mais é que sair da igreja e ir para fora, alcançar vidas, alcançar pessoas. E vamos lá para 1 Pedro 1,25, que é o versículo base sobre evangelismo, falando assim: mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então o evangelismo não tem muito o que dizer, é a igreja sair de dentro das quatro paredes, é a igreja sair para fora e alcançar vidas perdidas, aqueles que estão lá onde muitas vezes eles nem entram na igreja, eles nem vêm para a igreja, mas nós, a igreja, vamos até eles. O que os discípulos fizeram, o que Jesus fez, que não pregou só dentro dos templos, mas fora também, nas ruas, nas cidades. E é assim que precisamos também fazer. É o evangelismo, é o quinto ponto aí que muitas vezes a igreja está negligenciando. Amém? Vamos para agora o sexto, missões. Missões é diferente de evangelismo. É parecido, mas é diferente. É o que? Evangelismo quando você sai para fora, no seu bairro, na sua cidade, onde Jesus basicamente já é conhecido. Você está lá alcançando vidas, trazendo vidas de volta, né, que se afastaram. Já missões, o nome mesmo já diz, é uma missão, é uma coisa mais difícil, é uma coisa mais complexa, é uma coisa tipo, missões é você ir de
às vezes de um estado para o outro, ou até de um país para o outro, para alcançar pessoas no qual o evangelho ainda não chegou lá. Isso que é missão, entendeu? Diferente de evangelismo, você vai lá evangelizar pessoas às vezes que já ouviram falar de Jesus, mas você vai jogar a semente mais uma vez. Agora, missões não. Missões você tem que alcançar aquela vida no qual ainda nem sequer ouviu falar o nome de Jesus, muitas vezes. Entende? Ou até já ouviu falar, só que tem as perseguições religiosas e tal, e é muito difícil o evangelho alcançar aquele lugar, só tem umas partes pequenas. Então, existem essas missões no qual de trazer, para que venha trazer a palavra do Senhor para aquele lugar onde está necessitando da palavra, né? Que carece da palavra do Senhor, né? Aqui no Brasil nós não temos isso, na maior parte. Tem umas partes que tem Ribeirinho dos Amazonas, Nordeste ali, tem umas dificuldades, mas não é tanto quanto, vamos dizer assim, na África, né? Quanto países com perseguições religiosas, na Coreia do Norte, que é o país número 1 da perseguição mundial que tem. Então, missões, ele serve para isso, para você fazer uma missão. Vou até tal lugar falar de Jesus ali, onde carece muito da palavra de Deus, ou nem tem a palavra de Deus, e alcançar povos ali, certo? E isso é muito mais complexo, muito mais difícil. Tem que entender cultura, talvez você tenha que falar a língua deles, né? Inglês, espanhol, francês, angolês, não sei se tem essa palavra, mas um angolano lá, que também falam em português, mas tem alguns que não falam, né? Tem alguns que falam na linguagem deles. Então, é complicado. E o versículo base para isso está em Marcos 16:15, que diz assim: então Jesus disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Então é o que precisamos. Tem uma parte na palavra de Deus que fala assim, que quando este evangelho for pregado a todo mundo, virá o fim. Por que o fim ainda não veio? Porque o evangelho não foi pregado a todo mundo. Ainda não foi pregado, tem muita gente carecendo, igual como eu falei, aqui no Brasil existem ainda pessoas que ainda não ouviram falar do Evangelho, Ribeirinho dos Amazonas, fora as outras partes das tribos lá, no qual são fechadas pelo governo, e o governo não deixa ninguém entrar, a não ser eles mesmos que são dali, permanecer ali. E como que você faz para entrar naquele lugar? Para você ver que é tão complexo, que leva muito tempo ali o trabalho, a obra, para fazer essa missão, que você tem que resgatar, tirar alguém de lá, formar pastor, formar líder, né, discipular, ensinar, trazer uma teologia, uns ensinos bíblicos, para fazer a pessoa voltar para lá, porque ele pode, porque ele é da tribo, e levar o evangelho para essa tribo, para essa região, entendeu? Então é muito complexo, é muito demorado, é difícil. Isso que a gente está falando do Brasil, país livre, de boa, né? Livre. Mas imagina na janela 1040, que para quem não conhece, é uma parte do mapa, janela 1040, um quadradinho, no qual tem a Ásia, tem a África, tem uma parte do Oriente Médio, tudo também, que tem a perseguição mundial, dos 50 países mais perseguidos, fora alguns outros também, certo? Então a missão é muito complexa, é muito difícil, e é o que está faltando às igrejas ter em mente isso, não negligenciar missões. Não precisa necessariamente ir fazer missão, talvez não tenha estrutura ainda nem nada, mas pelo menos pensar nisso para oração, para orar por missões, pelo menos pensar nisso e para investir em missões, em quem já está fazendo missões, né, doar, ajudar, isso já seria muito bom, certo? E para finalizar, temos o 7º ponto, que é a ajuda aos necessitados. Muitas vezes, hoje em dia, estamos sendo igreja só dentro de 4 paredes, e igreja que só acabou o culto, cada um para suas casas, tchau, acabou. Não queremos mais fazer mais nada, queremos agora fazer nossos afazeres do dia a dia, que já basta a nossa responsabilidade, que nós temos muito, e é aí que chega esse ponto de ajudar os necessitados. Por quê? Ajudar os necessitados em uma palavra para conforto, para ensino, para doutrina, correção, curas, libertações. Às vezes a pessoa está possessa ou oprimida com opressões, e isso é o trabalho normalmente dos líderes, principalmente dos pastores que pastoreiam a igreja, mas não é só deles, né? Tem que ter os auxiliares, os ajudantes também, né? Os obreiros, para trazer uma cura. Talvez a pessoa está depressiva, a pessoa está ansiosa, né? Tendo ataques de ansiedade. Então tudo isso, há essa necessidade de ajudar os necessitados, e não somente isso, em questões espirituais, mas também em questões físicas, alimento, o arroz, o feijão que a pessoa precisa, um pão de cada dia. E vou passar o versículo aqui para dar um entendimento bem mais legal da igreja primitiva, como que era, e como a gente mudou a nossa mente a ponto de não ser mais esse jeito, né? Desse jeito. Se está na Bíblia, está coerente, quer dizer que Deus está aprovando, e é isso que Deus quer.
Atos dos Apóstolos 4, 34 ao 35. Diz assim: não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam. Todos traziam o dinheiro e o entregavam aos apóstolos, e cada pessoa recebia uma parte desse dinheiro, de acordo com a sua necessidade. Isso aí é equidade, né? Não é igualdade, dar igual para cada um, não, mas de acordo com a sua necessidade, equidade. Ele precisa de um tanto, o outro já precisa de um tanto mais, o outro já de um tanto menos. E cada um vai distribuindo aí o dinheiro, né? Os recursos, para que ninguém venha passar necessidade. E aqui diz, não havia entre eles nenhum necessitado. E quantas das vezes o nosso irmão do lado está necessitando de alguma coisa, pagar uma conta de luz, de água, pagar o aluguel, o arroz e o feijão, e tem vergonha e não fala, e a gente ali sem discernimento, sem prestar atenção, sem perguntar: ei, irmão, tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Então esse é o sétimo ponto que a igreja muitas vezes negligencia, e precisamos aí meditar nessas coisas e colocar em prática, certo? Resumindo, primeiro, o maior servirá o menor. Se você é o maior, quer seja por cargo de igreja, ou quer seja por você se considerar o maior, por ser um líder e tal, servirá. 2. Membros fracos e desonrosos, trazer mais honras ainda a eles. 3. Acepção de pessoas, esquece isso. 4. Discipulados, precisamos discipular, estar lado a lado. Eu vejo alguns irmãos na igreja que eles fazem um pouco disso, mas é muito difícil, é cansativo, exige tempo, certo? E às vezes exige até alguns recursos seus para ajudar os irmãos quando estiver precisando de alguma coisa. 5. Evangelismo, muito necessário e muito importante, uma das pernas do evangelho. Se não tiver evangelismo, a igreja só fica ali entre quatro paredes, não cresce, não desenvolve, a gente não alcança vidas. 6. Missões, muito importante para pelo menos orar e contribuir, quem pode, 20 reaisinho, 10 reaisinho, 50 reaisinho, quem puder aí por mês, já faz uma grande diferença. Se cada um das pessoas, cada um dos cristãos pensasse nisso, ia ter muito dinheiro investido nisso, né? Porque só que no Brasil, os que se dizem cristãos são uns 80% dos brasileiros, imagina 80% investindo em missões ali, pelo menos uns 10 reaisinho, o quanto dinheiro que ia dar, certo? E o sétimo, para finalizar, ajuda aos necessitados. Precisamos pensar nisso, precisamos conversar mais um com o outro. E aí, tá tudo bem lá em casa, né? Tá tudo bem, tá precisando de alguma coisa, um alimento, uma ajuda, uma oração. E é isso, pessoal. Esses são 7 pontos. Fiquem todos na paz de Deus e até mais.